Pronto, iniciada a nossa gravação, então vamos lá. Bom dia boa tarde a todos, né? Bom dia. Boa tarde a todos. Estamos aqui no nosso último dia do curso de cadastro de resultados. Espero que até aqui a gente tenha desenrolado bem, que todos tenham conseguido acompanhar, mas se tiver qualquer dúvida, podem perguntar. Temos a aula de hoje ainda para sanar qualquer dúvida e se precisar de qualquer outra informação também, pode mandar para mim lá pelo Zoom diretamente, que na medida do possível eu respondo a todos, tá bom? Voltando aqui ao começo, né? Nosso cadastro de resultados, ele sempre vai começar a partir aqui do link da corregedoria, central de resultados, vai estar tudo aqui. Quem precisar de informações específicas sobre algum tipo de cadastro mais complicado, tem aqui os FAQs com todos os manuais. Sempre tenha em mente essa possibilidade, porque às vezes você vai fazer um cadastro um pouco mais complicado, quem vai te sanar sua dúvida aqui é esse FAQ que tem os manuais e algumas perguntas e respostas já expostas lá de forma mais direta. Central de resultados, então, é aqui que a gente começa, né? Faz o acompanhamento, faz os cadastros, tudo por aqui. Ontem a gente finalizou todos os itens do painel e viemos aqui ainda e praticamente resolvemos os cadastros do nono ofício, né? E esses cadastros do nono ofício, eu acho que, se não me engano, tinha uns 8 pendentes ali, né? Que eram possíveis de cadastrar, porque a gente está trabalhando na ideia aqui de cadastrar apenas os que já têm o resultado da primeira instância, né? E esse filtro aqui. Então, tem que deixar marcado isso aqui para aparecer só os da primeira instância. Mas a gente falou bastante que, num primeiro momento, é preciso fazer o trabalho de notificação da primeira instância para os cadastros pendentes, que é essa opção de marcar o não, deixar só o não, e em todos que não têm o cadastro da primeira instância, você abre como se fosse cadastrar, faz todo o procedimento de cadastramento, como se fosse cadastrar um acordo, vai aparecer de aquela mensagem de alerta de que não tem um resultado da primeira instância, né? Eu ver se eu pego um aqui, para demonstrar rapidamente, ficar aqui mais uma lembrança dessa parte, né? Então aqui bota não, e aí todos que estão aqui, desmarca aqui também o sim, né? E aí eu só quero não preenchidos e que não tenham o resultado da primeira instância, né? Nessa configuração que eu fiz aqui dos filtros. Então, nessas configurações do filtro, não preenchidos e não tem resultado da primeira instância. A segunda instância não consegue cadastrar antes da primeira instância fazer a parte dela. Então, se você tem uma lista muito grande de processos em que a primeira instância ainda não cadastrou, o que você vai fazer antes de mais nada já é notificar a primeira instância, né? Gerar a notificação, porque senão a PG, a corregedoria às vezes não tem também condição de acompanhar. Então, coloco aqui e vamos pegar um de exemplo, só para ficar aí marcado, mas a gente fez bastante isso aí, né, na aula passada. Você vai seguir o passo a passo do cadastro, como se de fato fosse cadastrar esse processo, mas ó, nenhum resultado, o processo da primeira instância está aqui, não tem jeito. Seleciona tudo, aí qualquer data, porque você só quer que apareça esse alerta, ó, resultado da autuação anterior não encontrado ou inválido, vai cadastrar? Não, então bota não. Agora é isso aqui, ó, gerar a anotação, sim, é isso que você quer. Isso você vai fazer para todos. Ou, se você tiver mais urgência, né? Eu vi outro dia a colega ontem no curso da tarde, curso do único intermediário, ela falou que é o seguinte, chega para ela, o acórdão está aqui, ela está pronta para dar ciência do acórdão, está pronta para dar ciência desse acórdão, e aí ela já vem cadastrar o resultado antes do procurador assinar esse processo e mandar embora. Se tiver desse jeito, ela disse, eu não quero esperar a primeira instância cadastrar. Você tem duas opções. Cadastra você mesmo, e foi isso que ela disse que estava fazendo, cadastrando,
Ou você vê quem é o titular na primeira instância, né, lá na primeira instância, gado TR-28. Você vem aqui no PGO, rapidamente, bota aqui, ó, Minas Gerais, pega a PRMG, no caso, se for PRM, PCPRM, e procura esse ofício aqui, né? O 28, 28º. Bota aqui Ctrl F28, vamos ver se a gente acha. Pronto. Esse é o membro responsável por esse ofício e esses são os servidores do gabinete. Eu mandaria mensagem para a secretária, se ela não responder, mandaria para esse servidor e depois eu ainda iria no assessor. Por último, o procurador. Mas aqui você pode clicar no nome da colega e já abre no Zoom para você mandar uma mensagem. Aqui está dizendo que ela está offline, mas não tem problema não, manda mensagem e deixa aí, né? E aguarda. Agora, se você tiver maior, uma pressa maior, não tem jeito. Você vai ter de cadastrar o seu resultado sozinho. Vai ter de vir aqui e cadastrar o seu resultado. Beleza? Então, a primeira fase do trabalho é não, não e notificar todo mundo, né? Aí, fez essa parte de notificar, e aí não serão esses tanto, a procuradoria inteira são 177 pendências de notificação. Agora vamos ver as pendências de cadastro. Dos possíveis cadastros, a procuradoria inteira tem 47 pendências. E, pelo jeito, o pessoal andou preenchendo bastante coisa aí esses dias. Vamos aqui pelo 09, que foi o que a gente trabalhou ontem, né? Vamos ver o que é que sobrou do 09. Sobrou só duas, tá vendo? E aí, para a gente começar a aula de hoje, a gente finaliza esses dois também logo, né? Aí, lembrando que para fazer os cadastros de resultados é preciso ter acesso ao sistema da justiça, não tem jeito. Então, vamos lá para TRF 6. Eu sempre oriento a acessar o site de PJE, PROC, pelo site do próprio tribunal. Às vezes o pessoal vem aqui, ó, e clica numa dessas opções, mas dependendo da opção, ele te manda para primeira instância, segunda instância, e aí você fica lá perdido tentando acessar o documento e não se dá conta de que está no sistema errado, né? Provavelmente quase tudo aí já está no EPROC, então aqui, a partir daqui, você vem para o EPROC, né? O que você pode fazer para facilitar a sua vida, ó, tá vendo? Ó, primeira instância, segunda instância e o relatório de disponibilidade. Nosso foco aqui é a corda, então é segunda instância. O que você pode fazer é colocar isso aqui como favorito. Ó. Você clica aqui, ó, adicionar a favoritos. Olha ele aqui, tá vendo? Se essa barra não aparecer para você, você tem a opção aqui de, é, ó, aqui o meu tá com a barra mostrando, mas se eu ocultar, ela some, né? Botei um favorito aqui, ela sumiu. Aí você pode vir aqui, ó, no favoritos e listas, exibir barra de favoritos. E aí o que você for favoritando vai aparecendo aqui. E ainda você pode renomear. Às vezes você não, mas fica muito feio isso aqui desse jeito. Você tem a opção de editar. E aí você bota aqui, ó, PROC RF6, segundo, segunda instância. Pronto, está organizado. Você tem que botar sempre na barra de favoritos, porque tem essa opção de outros aqui, né? Tá aí, é próxima instância. E aí você não precisa mais nem pesquisar em lugar nenhum. Vou acessar aqui com o meu certificado digital. Vocês provavelmente aí acessam com e-mail e senha, né? Não tem problema. Só um segundo que esse certificado é meio chato mesmo. Pronto, agora é só o
Pronto, aqui nós estamos preparados, né, para cadastrar nossos resultados. Estamos no EPROC, que é onde a gente vai ter acesso às decisões, né? Quem for fazer cadastro da primeira instância vai ter de acessar o EPROC da primeira instância, vai ter de vir aqui no TRF6 e acessar o da primeira instância, provavelmente para ver a sentença, ou não, porque o processo vem para a segunda instância completo, né? Dependendo, se estiver fácil de localizar por aqui, você já pode ir direto pelo EPROC de segundo grau que você encontra todas as opções. Então vamos lá para fechar o foco nosso no cível e passar para o criminal. Esse aqui, assunto demarcação, deve ser relativamente simples o cadastro, porque o que pega para a gente é lei anticorrupção e improbidade. Dizendo aqui que a sentença está cadastrada, ó, procedente, aí coloca sempre uma observaçãozinha, é sempre bom, pega a parte lá do dispositivo da sentença e cola na observação. É uma boa prática que eu acho que vale a pena, já que essas decisões aqui, esse tipo de cadastro tem menos detalhe, né? Vamos lá incluir o nosso resultado. TRF6, acórdão, mas eu preciso agora da data desse acórdão e conferir o magistrado, né? Copiar o número do processo é fácil, só clicar aqui no botãozinho de copiar e vem para o EPROC. Também é fácil de consultar, é só colocar aqui em cima. Pronto, o processo está aqui e você precisa de um dos andamentos que vão estar aqui, um dos eventos, que é o acórdão, né? Eu não vou ficar navegando, se eu posso fazer assim, ó, acórdão. E aqui, já observe, tem dois acórdãos, ó. Então, bem interessante esse caso, porque nós vamos ter de cadastrar primeiro o acórdão mais antigo e depois o mais novo. Geralmente a gente segue essa lógica, mas quando você for ficando mais esperto, você vai descobrir que provavelmente esse segundo acórdão é um embargo de declaração. E se for embargo de declaração, você pode também pular direto para isso aqui. Só que, gente, vai ser muito difícil de você não olhar os dois acórdãos para saber o que fazer, porque os embargos de declaração substituem a decisão do desembarque de declaração tem um efeito que a gente chama de substitutivo, né? Ele substitui a decisão anterior. E aí o que a gente geralmente faz é pegar a data do acórdão dos embargos, que é essa aqui, com a alteração que eventualmente decorreu desse embargos. Então vamos lá. A data seria essa, mas vamos fazer os dois para a gente não correr em nenhum tipo de erro. Primeiro vamos cadastrar o recente. De qualquer forma, você vai ter de ler esse acórdão aqui, porque os embargos geralmente é uma decisão muito resumida, você acaba sem saber o que aconteceu de um modo geral, né? A data desse aqui, 26 de setembro, mas pelo que eu percebi, está mais fácil de copiar daqui. Tem uma defasagem aqui, ó, 29/9. Às vezes o pessoal fica meio apegado com esse negócio de data, qual a data usar. Olha, de preferência a data de juntada nos autos, né? Aqui, a data do evento é 29/9. Esse foi a data que esse acórdão surgiu aqui no andamento do processo. É a data melhor, para se dizer, porque é o momento em que esse acórdão se torna público. Mas se você utilizar a data aqui do acórdão que está aqui embaixo, você não vai estar, a diferença é pouquíssima aí, 2, 3 dias, mas a data de assinatura, na verdade, é essa, ó. Então, essa data aqui do acórdão, a gente vai tentar evitar, mas se você utilizar, não tem problema nenhum, viu? Você não precisa preocupar porque eu errei, usei a data que está no documento e, na verdade, a data de assinatura é outra. Problema nenhum, pode usar essa data aqui, ó. A data melhor é a de assinatura, mas se você usar essa, não se preocupe, não vai tornar o seu resultado menos ou mais impreciso, porque o que importa é o conteúdo, né? Não é a data. É só se a data estiver variando de um ano para outro, que aí não dá, né? Que aí você vai jogar um resultado de um ano em outro ano. Clica uma vez aqui, e aí lembrando, quando clicar a primeira vez, você não consegue nem colar e nem digitar, aí clica uma segunda vez, ele deixa colar e deixa editar. Pronto. Aqui eu já tenho o básico, né? Agora vamos ver o dispositivo, né? Isso aqui do tribunal de vocês aí, do TRF6, esse padrão que eles estão usando é muito bom. Facilita muito, porque já está aqui o dispositivo bem detalhado. Aqui nos acordos do TRF1 não é tão fácil você achar o resultado, não, mas aqui para vocês é muito fácil. Ó. Apelações da União e do INCRA desprovidas. Ok, uma parte do julgamento eu já sei que foi mantida.
Apelação do Ministério Público parcialmente provida. Se foi parcialmente provida, julgamento foi mantido? Não, ele foi alterado em alguma medida. Mas vamos lá. Continua procedente? Vamos ver. Foi parcialmente provido para fixação do prazo de 120 dias contado do trânsito julgado para apresentação do cronograma de regularização, imposição de multa diária e prazo de 8 meses. Foi isso que mudou? Copia isso aqui, ó. Copia isso aqui e volta para o seu resultado. Ele continua procedente? Continua. Olha aqui, ó. Muda a observação. Só que é o seguinte, multa diária não representa valor, né? Porque aqui está falando valor econômico. Na primeira instância não teve valor econômico citado. Vamos ver se teve valor econômico aqui a ser citado. A fixação do prazo de contato do trânsito julgado para a regularização não só aplicou multa, né? Caso não se cumpra a decisão, multa. Então não tem valor econômico, podemos considerar isso aqui tudo certo, e agora é só salvar. Tá pronto, ó. Resultado da sentença, atualização, foi reformado, mas para nesse ponto, bem curto. Continuou procedente, não mudou, então tá tudo certo. Não tem o que questionar, aqui está feito, passamos para o próximo. O próximo, e aí a gente deixa o nono ofício em paz, né? Lá para o doutor Patrick, que eu cadastrei os resultados dele tudo, ele vai ficar até feliz. Ele não, a equipe dele, né? Mais um, tá aqui o resultado. Vamos copiar o número do processo. Esse aqui é mais complicado. Muito bom pegar um resultado como esse, porque a gente precisa dos casos mais complicados, que o simples vocês vão desenrolar muito fácil, né? Esse é o da lei de improbidade. Mesma coisa até aqui, selecione o acordo do TRF6, porque você vai cadastrar é do TRF6. A data você ainda não tem. Ele está dizendo que o resultado da autuação anterior é inválido. Mais um que foi muito bom surgir aqui no nosso caminho nessa parte prática. Por quê? Tem resultado, não tem? Vocês viram o resultado lá na tela anterior. Aqui está dizendo que não tem, né? Aqui está dizendo que não tem o resultado. Como é que resolve isso aqui? Também moleza, gente. Não precisa desespero, porque olha só, bota não para tudo nesse caso. E observe, olha só o que está aqui embaixo. A autuação com o resultado anterior. É nessa autuação que a gente tem um resultado anterior? Aí, ó, o Vanderlei está esperto. Já diz. Não seria o resultado do TRF1? Não, o resultado, se eu entendi bem a sua dúvida, Vanderlei, o resultado é do TRF6. Esse é o cadastro que você vai fazer, por quê? A menos que a decisão tenha saído lá no TRF1 ainda. Se tivesse, esse processo não teria ido para o TRF6, porque só foi para o TRF6 os processos que não estavam concluídos para julgamento. Então, não pode ser o do TRF1, não. Se for do TRF1, é aqui na TRF1 que tem que ser cadastrado. O problema aqui é que automaticamente o sistema selecionou como autuação anterior o processo TRF1. Mas vocês viram onde está a sentença. Vou abrir aqui em outra tela, o mesmo processo, mas onde está cadastrada a sentença? É nesses autos aqui, ó. Você pode tanto copiar isso aqui, quanto você pode vir aqui e alterar, digitar. Mas eu prefiro copiar e colar aqui, ó. Agora ele puxou a ACP, que é onde você viu aqui que foi lançado o resultado da sentença. Olha aí, o Vanderlei disse que já aconteceu o caso em que o acordo de método foi do TRF1 e os embargos do TRF6. Ah, agora faz sentido, realmente, isso pode acontecer. Realmente, tem essa possibilidade. Mas o resultado dos embargos já tinha que estar cadastrado. Se não tivesse cadastrado, ou você cadastra ou pede alguém da PRR1 para fazer o cadastro, né? Porque você teria dificuldade, às vezes, até de acessar o sistema do, do TF1, o PJE. Embora os autos estariam integralmente aí para você, você teria acesso aos embargos por meio da íntegra do processo, né? Mas influencia sim, quando ele teria de ser a próxima autuação aqui, aí seria correto a configuração que o sistema fez aqui, ó, de botar
autuação TRF6 e aqui TRF1. Por quê? Eu não estaria agora cadastrando a alteração da sentença, mas a alteração do acordo anterior, que teria sido de um tribunal diferente. Isso só acontece aí para vocês. Não tem como acontecer em outro lugar, porque essa mudança aqui foi realmente algo bem excepcional. Então, muito bem lembrado aí pelo Vanderlei, é isso mesmo. Tem que tomar cuidado aí, porque pode ser que o acordo seja do TRF1, mas os embargos seja aí do TRF6, né? Então pode ser. Mas não é esse caso, porque a gente viu a sentença aqui, né? Direto e não tinha nenhum acordo cadastrado. Vamos lá conferir isso lá no processo. Copia isso aqui. Deixei quase tudo pronto, né, gente? Tá faltando aqui só a data do acordo, eu saber o resultado, porque aí facilita eu não ter de ficar memorizando muita coisa ou não conseguir nem memorizar, né? Agora nós vamos ver aqui acórdão. Só achei esse acórdão aqui. Vou nem me preocupar muito, né? A data eu estava pegando daqui, mas, como a gente viu hoje, vamos pegar sempre daqui, ó. Sempre aqui da data de assinatura, que aí não tem erro, fica um padrão bacana aí para vocês, e todo mundo segue o mesmo padrão. Apelação desprovida e sentença mantida. Aí isso aqui é, quem está cadastrando o resultado, o olho até brilha nessa hora. Porque o que que a gente faz no nosso cadastro? Bota a data aqui, que eu já copiei de lá para não ter erro. Ele está dizendo que a data é inválida porque falta o zero do 2, né? Pronto, resolvido. E julgamento foi mantido, né? Se o julgamento foi mantido, isso aqui está feito. É só salvar o resultado. Mas aqui tem uma coisa estranha, né? Lei de improbidade, artigo indeterminado, artigo indeterminado, artigo indeterminado. Isso aqui está errado, né? Não existe isso. Então, vamos descobrir o que aconteceu aqui com o nosso cadastro da primeira instância. Eu vou abrir em outra aba, porque muito provavelmente o cadastro da primeira instância está incompleto. Isso aqui, gente, aqui na PRR1, a gente soluciona de duas formas. Eu apago o Cojude aí, o Gustavo, ele consegue, ele apaga esse resultado e você cadastra do zero a sentença, ou você pode mandar mensagem para quem cadastrou, tá aqui o nome dele, ó, Gustavo Campos de Paula, procura ele lá no Zoom e manda uma mensagem para ele, fala, ó, o que ele cadastrou lá tá errado e eu não consigo cadastrar o meu aqui dessa forma não. Agora vamos fazer o seguinte, você não consegue aí alterar esse cadastro, viu? Você não consegue. Eu consigo, por conta do perfil de Cojude, o Gustavo aí o Subjude, vocês conseguem também alterar, mas, gente, ele não dá conta de ficar alterando para vocês. Então, ou ele exclui, você cadastra do zero, ou você entra em contato com quem está lá na primeira instância. Vamos ver se a gente resolve esse problema aqui, nós mesmos, né? Vou botar aqui para editar, vamos descobrir quais são os tipos que foram aplicados. Só que agora eu preciso da sentença. Vamos ver se os filtros me deixam achar a sentença. Está aqui a sentença. Muito bom, fácil de achar, ficou bom isso aqui. O EPROC tem essa vantagem absurda, né? Agora vamos abrir a sentença e entender como é que foi, ó. Sanções previstas no artigo 12, inciso 2. E vamos lá ao final no dispositivo. Antes posto, julgo improcedente os pedidos, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Tava tudo errado, né, gente? Tava tudo errado, né? Se você olhar aqui, ó, a sentença está dizendo que improcedente. No nosso resultado, esse aqui é o que a gente está alterando, tem que ver o resultado completo, vamos voltar aqui. Olha o que que ele está dizendo. Não condenado. Aqui na verdade está certo, né? Não condenado, não condenado. Só faltou dizer o tipo, né? Então a correção aqui é o tipo em que todos incorreram. Vamos lá achar esse tipo. O tipo, pelo que eu entendi aqui, da ementa, aqui da sentença, que é o que a gente está olhando, a condenação da parte ré nas sanções do 12. A parte ré, pelo que está aqui no relatório, seriam todos, né? Faltou, então, o artigo 2º. Vamos ler mais um pouquinho, ver aqui, fundamentação. Apesar disso, ó,
parecer. Aqui é um tem de ler a sentença, acaba que a gente tem de ler um pouquinho. Então, ele considerou todos os réus, pelo que eu já vi aqui, não preciso nem avançar muito. Então, dessa forma, a improcedência dos pedidos é à medida que se impõe. Vamos voltar lá no nosso cadastro e vamos alterar isso aqui. Aqui eu peguei para um só, né? Eu vi que todos são iguais, então a gente faz isso aqui, ó, alterar em lote. Mas, me diz, eu vou conseguir incluir esse artigo aqui? A pessoa já botou essa base normativa. Neste caso, para mim, não aproveita nada. Eu vou excluir tudo, ó. Eu vou incluir do zero. Ó, os réus estão aqui todos, bacana, são os mesmos, né? Olha, Vanderlei tá craque aí, né? Tem de dizer qual é o tipo, 9 ao 11, um desses tipos, e o 12 seria só a sanção. Talvez seja esse o problema até aqui. E aí, por que que a pessoa errou isso aqui, gente? Porque ela pegou isso aqui, ó, viu a base normativa do jeito que estava aqui, e simplesmente colocou o que estava, né? Mas, ó, tá até inativo isso aqui agora, nem pode usar, né? Mas vamos lá, vamos ver só uma coisa aqui. 8429, a lei de improbidade. Vamos ver se é o artigo 12 está disponível para eu colocar aqui. Tá, né? Ele- Sanções do artigo 12. Vou salvar, por enquanto. Deixa aqui. Então, é possível dizer que foram nas sanções do artigo 12. Mas, vamos voltar na nossa sentença. Vamos ver se a gente acha uma informação mais precisa. Não tem aqui a tipificação, né? Mas, e aí você vê que o trabalho não é fácil. A gente agora volta aqui na autuação da primeira instância e vamos ver se a gente acha a petição inicial, né? Aqui já não tem, né? Porque a petição inicial tinha que estar aqui, bem próximo aqui, né? Réplica, contestação, mas vamos ver se essa manifestação aqui, desse tipo diverso, tem a informação completa. Porque a petição inicial vai dizer em que tipos as partes incorreram, né? Ó, trata de sessão civil pública, proposta em, em, em face de Iris Moreira, objetivando condição de sanções do artigo 12, inciso 2 da lei, tendo em vista as regularidades da execução. Não fala, né? No final das contas também ele não está aqui descrevendo muito bem, não. Aqui é uma emenda inicial, Flores, ó, nome das partes, e não tem, né? Por enquanto, nada. Aí você ainda tem a opção de ir aqui no histórico de referência, tentar localizar a ANF, né? Que é o originário. Muitas vezes a petição inicial está nele, né? Vamos ver se aqui tem a petição inicial. Movimentação, aqui é tudo movimentação. Eu vou pegar um filtro aqui, eu quero só manifestação e documento. Na verdade, só manifestação, né? Aqui a petição inicial. Se essa petição inicial não tiver o que a gente está procurando aqui, que é o tipo, não vai ter jeito. Nós vamos ter que colocar o artigo 12, sanção, só a sanção mesmo, indicar qual foi a sanção aplicada, objetivada, né? Ó, tá o nome das partes, fica autuado. E aqui, gente, é trabalho de formiguinha mesmo, não tem jeito não. Da competência, da legitimidade, a gente pula essa parte do ato de improbidade. Vamos ver se ele fala qual é o ato de improbidade aqui. Até agora, nada, né? Citou a lei, ele foi direto para as combinações da pena, né? Então, não tem muito o que fazer não, né? Não vou, a gente não vai ficar reinventando aqui ou tô fazendo juízo de valor de qual foi a sanção, o tipo exato que eles utilizaram. Você viu 10 onde, meu amigo? Me ajuda aí, já que você viu. Pode falar aí, Vanderlei. Vanderlei tá aí frenético aí. Eu passei rapidamente aqui, às vezes pulei, né? E ali, você tá indo pelo assunto, dando horário, não? Deixa eu ver. Ele disse que não viu a página. Deixa eu ver aqui, artigo 10.
Ah, perfeito, tá vendo? Tem que ser uma consulta bem cuidadosa, não tem jeito. Vocês têm uma outra opção. Você pode fazer isso aqui, ó. Vou salvar em PDF, pode salvar em PDF, abrir aqui o notebook LM, colocar aquilo ali e pedir para ele indicar a fazer isso aqui, ó. Quem não entende, quem não ainda não mexe com o notebook LM, gente, sugiro que passe a trabalhar com o notebook LM, facilita muito, ó. Vou pegar aquele arquivo ali, esse aqui mesmo, ó. Vou colocar aqui e vou pedir, ó, localize. Aí tem que esperar ele carregar e jogaria aqui. Mas, para a gente adiantar nosso trabalho, eu vou deixar ali o notebook LM carregando e vamos voltar aqui. No Ctrl F, achamos aí o artigo 10, e aí no, e aí o Vanderlei está certíssimo. Tem seu, o tipo é aquele, os 12 é a sanção. E vejam, não é qualquer secretário, gente, que vai ter essa, esse conhecimento, não, né? Então, assim, às vezes você vai precisar de uma ajuda aí do analista, do assessor, né? E vamos lá, botar a 8429 e agora vamos, artigo 10. Nem precisava botar a palavra artigo, né? Poderia botar 10. Não fala inciso, tá indo direto no 10, né? Vou salvar aqui, 10. Pronto. Todos eles foram enquadrados no mesmo dispositivo, que é isso do artigo 10. Posso incluir aqui, sem medo. Todos foram inocentado, né? Para todos foi considerado improcedente. Então eu posso fazer em lote, mas vocês poderiam ir de um por um fazendo as alterações. Mas como eu vi que para todos está igual, altera em lote. E aí, improcedente. Qual a observação? Eu vou pegar lá na sentença e tentar achar por que que ele julgou improcedente. Se eu não achar o acerca do tema, se passar na responsabilização nos termos, olha só. A configuração do ato de improbidade não pode acontecer com a presença simples de uma hipótese elencada no artigo da lei. É imprescindível a demonstração do elemento subjetivo no dolo, previsto no 9 e 11, e menos para culpa grave nas hipóteses do 10. Essa tese aqui resolve o tema. Faz muito sentido colocar isso aqui, né? Que está lá na sentença. Ah, eu não consigo achar isso. Não tem problema. Se você achar alguma coisa que você consiga identificar de imediato, coloque. Se não achar nada, é improcedente do mesmo jeito, não vai mudar, né? Então, alterei as partes. Agora, gente, tá tudo certinho, né? Posso salvar sem medo. Esse era o resultado que deveria estar lá, gente, desde o começo, tá vendo? Alterei agora, né? Só que é o seguinte, olha a belezura que eu fiz. Eu fiz no meu acordo, né? Sem perceber. Era para estar fazendo na sentença, eu fiz no acordo. E agora? Vamos ver se eu consigo alterar a sentença para ficar daquele jeito? Não deixe. Então, assim, confesso que não errei de propósito, não, eu errei foi sem ver mesmo, eu errei de fato, né? Errei com convicção aqui, mas foi até bom para mostrar para vocês que é o seguinte: se aqui estiver errado, não adianta você vir para cá. Não adianta. Por quê? Você não vai conseguir corrigir depois da sentença. É bom que faz parte do curso aí, né, Vanderlei? Vai acrescentando mais informação. Porque a gente erra, não tem jeito, né? Vou apagar, não tem jeito. Agora eu tenho que apagar para corrigir. Agora eu consigo alterar. Eu apagaria para vocês corrigir isso aqui. No meu caso, eu consigo alterar, vamos alterar. Agora eu estou na sentença, não tem erro. Vamos alterar um por um. Não vai dar certo, por quê? Qual é a base normativa? Não está aqui, mas está. Ó, cadê? Não tem. Então aqui é excluir todo mundo e incluir novamente, do jeito que eu fiz lá. E aí a gente acaba repetindo, né? 8429. Agora, artigo 10. E salvar. Pronto. Marco todos.
marco aqui e incluir selecionados. Todo mundo incurso aqui no artigo 10. E se tivesse outro artigo, você inclui outros artigos. Ó. Se fosse esse aqui, o indeterminado, você pode. Esse aqui não deixa, mas vamos dizer que é o 10 e vamos botar o 9 também. Aí ele não aceita assim tão pouco, 09 também não. Aí tem que ter o artigo 9, né? Então, nono, né? Não é 9. E salvo. Então, agora eu posso fazer assim, ó. Colocar esse aqui e o artigo 9 para todos também. Pronto. Uma linha para cada, né? Se fosse o caso. Mas o nono não é o caso. Vamos marcar todos, alterar em lote. Foi julgado improcedente e eu copiei lá aquele termo, posso botar aqui a tese que foi desenvolvida lá pelo juiz e alterar. Pronto, agora sim está tudo certinho e é a sentença. Vamos salvar? Ver se é isso mesmo, ó, sentença cadastrada. Agora, gente, vocês podem cadastrar o acordo. E olha só, autuação do TRF6. Vamos voltar lá no nosso acórdão, está aqui aberto ainda. Copio aqui, volto para o meu cadastro, clico duas vezes para poder colar, mudo aqui para acórdão, não, e não, né? Aquele erro volta a aparecer. Ele não aceita a data se não for no formato exato, vamos botar. O julgamento lá foi mantido, só que não é essa autuação aqui. A autuação é essa aqui. Vocês podem tanto fazer assim, ó, JF/TFL, TFL, né? Traço. Não deu, né? Eu achei que ia dar certo, mas você pode fazer assim, ó, que ele vai me dar várias opções. Não, tudo que eu estou dizendo que podia, não pode, né? Vamos botar isso aqui, tentar copiar. Também não copia. Aí vai complicando nossa vida, né? Então vamos do jeito que eu tenho certeza que funciona. Você volta lá no único, tem que voltar no tempo aqui, né? Referência. Vou procurar aquele processo, 271. Poderia ter clicado aqui e colocado abrir em outra aba também, ia dar certo, né? Fui pelo caminho mais difícil. E copia essa etiqueta completa, ó, todinho. Que aí não tem erro. Pode colar aqui agora que resolve esse problema. Isso serve para o criminal também, viu, gente? Serve para todos. Julgamento mantido, tá tudo certo aqui, tudo cadastrado, só é salvar o resultado. Não tem que alterar nada. E aí, ó, mantido e aqui é resolvido. Tem um outro problema na improbidade que foi levantado ontem no curso também, da tarde, no curso da tarde, curso do único em si, e que é o seguinte, muitas vezes essa sentença, se essa sentença, por exemplo, condenasse, muitas vezes, essa aqui, esse dispositivo ia aqui, julgando procedente e aplicando a todos a mesma pena, né? Então, assim, ele não pega, porque no criminal a gente vê a pena bem individualizada, né? Se o réu cometeu 4 crimes, ele vai indicando a pena para cada um dos crimes, né? No concurso material, você vai conseguir saber a pena de cada um dos crimes. Na improbidade, muitas vezes ele pega aqui e tem dois tipos e condena a mesma pena, uma pena só. Ele já traz ela no final aqui, o juiz já traz unificada. Condena todos, como incursos no artigo 9º e no artigo 10º, a, a, a ressarcimento ao erário de tantos mil, a inabilitação para cargo público e por aí vai. O que é que você faria? Se ele não individualizou as penas, você vai repetir, gente. Você vai cadastrar o resultado com os dois artigos, com os três que tiverem em cursos, e como ele deu uma pena genérica para todos, repetir as penas em todos os tipos. A pena é uma só para todos os tipos, e elas não se somam, né? Então, trazendo aí de um exemplo que uma colega trouxe, né? Agora, para a gente não ficar só no cível, e neste caso aqui a gente resolveu já o cadastro do nono, né? O pessoal do nono aí não precisa se preocupar com os cadastros de resultados dos seus processos. O mais difícil, gente, é aquele que eu mostrei ali, da improbidade. O da lei de anticorrupção também vai ser a mesma coisa, né? Se você colocar procedente, vai ter vários outros campos para cadastrar.
né? E os outros campos também, mas vão estar lá muito claros, esses dados têm de estar na sua sentença, então não tem para onde correr, e então aqui está tranquilo. Agora, sobre o criminal, não muda nada, gente. Vocês têm que fazer mais ou menos o mesmo padrão no criminal, usar os mesmos filtros, inclusive. Olha só, unidade. Eu prefiro partir direto para o ofício. Eu vou lá no ofício 10 da PRR6, ó. E eu não quero eu quero todos que tenham resultado da primeira instância, não me interessa o resultado da segunda. Mas eu também quero saber todo o período, 2019. Para o cível é 2021, para o criminal é 2019. E quero saber também por todo o período até os dias atuais. Pode só mudar para 2026. Aí você vai ver 31/12, não tem problema. O sistema se vira para interpretar isso aqui, gente. Esse aqui não vale a pena mudar porque ele só vai achar até dia 26/3 também. Lembrando que aqueles dois resultados que eu cadastrei hoje, eles só vão desaparecer ali das pendências amanhã. Não adianta você atualizar o seu relatório civil hoje para o nono ofício, que vai continuar lá as pendências, viu? Só muda de um dia para o outro. Então, aqui, olha, tudo que eu fizer aqui de cadastro de resultados só vai mudar amanhã. Amanhã que vai subir o cadastro. Se não subir, aí verificar se não é um caso falso positivo, algum documento lá que posterior ao seu cadastro que trouxe o processo para cá e abrir o chamado e aí a Cojude que resolve os falsos positivos, né? Ó, 76% preenchido, né? Para o que é possível preencher hoje. E se os que não têm resultado na primeira instância? Mais 44, né? Então, ainda tem bastante a ser preenchido na primeira instância. Esses aqui, os não preenchidos na primeira instância, são aqueles que vocês vão fazer as notificações ou pedir para o colega na primeira instância cadastrar, né? Agora nós vamos, na verdade, para os que já estão prontos para cadastrar, que é o que nos interessa. O criminal, ele é mais chato, não tem jeito. Ó, peguei aqui o 10, vou pegar o primeiro processo aqui, vamos ver se ele vai me deixar. Às vezes é sigiloso, né? Tá aqui, abriu, tudo certo. Sentença extintiva, não sei nem se tem acordo nesse aqui, né? Que está aparecendo na primeira instância, mas vamos lá. Primeira coisa é consultar aqui no EPROC e achar o acordo. Já não deu certo, né, gente? E não deu certo e eu sei por que que é. Processo digitalizado. Ou não tem acordo mesmo. Aí, gente, não tem jeito não. Tudo aqui, ó, 2022, 2023, recebidos altos, né? Ó, prescrito, esse aqui, inclusive, foi pela prescrição. Não tem acordo, gente. Foi uma decisão. E é por isso que eu não achei o resultado disso aqui. Provavelmente foi uma decisão monocrática. Vamos ver se eu acho pelo menos decisão. Não estou vendo decisão e esse processo é digitalizado. Olha os volumes dele aqui, ó. Teria de olhar um por um. Aqui dá mais trabalho ainda. Petição intercorrente, vamos ver o que é que diz essa petição. Ó, foi uma digitalização, isso aqui ainda foi aqui no DF, ó, essa digitalização. Depois dela, uma manifestação aqui de ciência e requer acolhimento da precisão. A decisão vem depois, ó. Ok, concluso para admissibilidade recursal, né? Parece que tem até RESP nesse negócio, O Vanderlei até já identificou ali, né? Recurso especial não admitido. Vamos ver o que que eles disseram, olha só. O acordo é do TRF1, tá vendo? Esse aqui, gente, não vou trabalhar com ele não, porque nem dá tempo e vai ser muito trabalhoso. Mas muito provavelmente estaria aqui, ó. O acordo estaria nesse último volume e lá no final dessas páginas aqui, ó. É, até para
Rolar as páginas é ruim, né? Seria de trás para frente aqui e procurar o acordo. Olha ele aqui, ó. Aqui já tem até, não é nem um acordo, aqui a decisão já pode ser até os acordos paradigmas utilizados no RESP, no RL, aqui, ó, recurso especial, tá aqui, ó. Esse é o acordo que tem que ser cadastrado aqui, ó. Esse aqui já é os embargos, inclusive, né? A data vai ser desses embargos que você vai colocar, só que como esses embargos não alterou, a orientação que a PGR tem dado é o seguinte: se os embargos foram rejeitados, esquece ele. Nem cadastra, nem altera, não faz nada. Porque ele não mudou a decisão, então não tem por que considerar eles. Aí você volta no outro acordo, vamos achar o acordo, está aqui o, todo o acordo, né? Ou não. Quero achar a ementa, que é o que mais me ajuda. Outros embargos aqui, né? No digitalizado fica bem mais difícil, né, gente? Ó, achei aqui a ementa do primeiro julgado. Ó. Vamos ver a conclusão. Apelação parcialmente provida, declarada a precisão da pretensão punitiva quanto ao acusado da si e tal, reduzida apenas os acusados Henrique e Gustavo. Aqui agora não tem jeito, fazer tudo. 19 de outubro de 2021. Vamos lá para o nosso resultado agora. Vamos ver se a gente consegue cadastrar isso aqui agora. Sentença foram. Olha só, não tem como cadastrar isso, né, gente? Olha a decisão. Primeira, como está cadastrada. Olha essa outra, como está. Isso aqui fizeram só para conseguir chegar aqui. Só que é o seguinte, não tem obrigatoriedade para resultados de 2015 e 2002, né? Resultado, na verdade, a obrigatoriedade é a partir de 2019. Então, esses resultados aqui nem precisavam constar aqui. Então, vamos excluir logo essa bagunça e olha só. Extinção da punibilidade em 29/9/2025, olha só. Isso aqui já foi aí em Minas Gerais, gente, essa decisão. E quem cadastrou isso aqui já cadastrou com base na decisão de Minas Gerais, porque tá sentença, né? Então, isso aqui, complicação de montão, né? Talvez agora é consultar na própria da primeira instância para ver se tem alguma coisa. Esse processo talvez tenha tramitado aí na primeira instância, né? Como eu não tenho usuário aqui na primeira instância, só na segunda, não vou conseguir olhar. Mas qual é a questão aqui agora? É que o. Meu notebook ele é neste computador. Aqui é o navegador. Não está abrindo, né? Mas essa decisão aqui, ela não absolveu todo mundo, né? Então, de onde veio esse cadastro que está dizendo que houve essa extinção aqui? Vamos ver quem cadastrou? Lá na PRM. Se ele cadastrou na PRM, esse processo tem que ter baixado para a primeira instância, por algum motivo, anulado o julgamento, sei lá o quê. Então, ó, razões, outra decisão desfavorável, julgamento de mérito, já foi aí no TRF1 isso aqui, TRF6. Esse é o tipo de cadastro que vocês vão se enrolar todo para cadastrar mesmo, não tem jeito. Aqui inadmitiu o RESP, e aqui tem que trabalhar, não tem jeito. Descobrir de onde veio esse resultado aqui, se de fato ele se confirma, né, de extinção da punibilidade, muito provavelmente pode ser fato que tenha tido essa decisão, essa extinção de punibilidade aqui, pode ter uma sentença falando disso, mas, olha, tá sentença de 29/8. Esse processo de 2005, né, esse processo já estava no segundo grau em 2025, né, e aqui não tem um movimento em 2025 na primeira instância, ó, todos aqui, ó, esse aqui, ó, doutor Dalan. Então ele cadastrou isso aqui depois, ó, depois do julgamento no tribunal. Não dá certo, essa sentença não tem como ser aproveitada, não. Ela também não deveria estar aí cadastrada nos autos, não, porque o que importa para a gente é o seguinte: é a sequência que condena ou não, é a primeira sentença, depois o acordo. Essa sentença teria que ser cadastrada depois do acordo, inclusive. Então, vejam, se tem uma sentença anterior para esse cadastro aqui ele ser viável,
A sentença anterior a 2025, ela tem que ser cadastrada, que são aquelas duas que eu, inclusive, apaguei, e vou apagar essa aqui também, já que eu apaguei aquelas duas. Tem que cadastrar completamente as duas primeiras, depois o acórdão, que é aquele que apareceu, para depois cadastrar essa última sentença de extinção da punibilidade, né? Então, esse daqui está prejudicado, vamos para outro para a gente cadastrar pelo menos um aqui do criminal, para a gente ter uma noção aqui. Resultado, ó, sentença está aqui, né? E 2019, está dentro do prazo. Condenado, condenado e o último não condenado. Vamos pegar isso aqui e ver logo se a gente tem condição de cadastrar isso aqui para vocês. Achamos o processo, já meio caminho andado, vamos ver se a gente acha o acórdão, né? Também não acha, né? E aí, gente, os processos criminais eu já sei que vocês estão mais que ferrados com eles, porque quase tudo aí vai ser digitalizado, vai ser processo herdado do TRF1, né? E aí, é de trás para frente, ó, tanto documento juntado aí, ó. Decorrido prazo, prevenção, remetido aos autos de diligência, NEIBEL, isso aqui ainda no TRF1, ó. Deliberado em sessão, julgado mérito, né? Vamos achar aqui, ó. Conhecido é recurso e não provido. Por que que a gente não achou o acordo? Porque o andamento que está aqui é do TRF1 ainda, né? 2024, que é estranho, né? Tá, é porque está do PJE, né? Provavelmente esse processo migrou depois. Vamos procurar os documentos, né? Vai ser um desses aqui. Ó, o relatório, voto e ementa. Pronto, achei a ementa, era o que eu queria. Aqui falou que é a data da sessão, já me quebrou, né? Apelação desprovida. Então, vamos voltar aqui, pegar essa data aqui, então. A data que a gente tem é essa aqui. Esse aqui a gente consegue cadastrar, né? Achamos já o acordo, TRF6, foi julgado no TRF6, gente. Vamos ver quem é, ó. Sexta região. Então, tá certinho, TRF6. Esse é o relatório, mas o voto, vamos fechar, a emenda. A ementa é do TRF6. Então tá tudo certo, a gente pode seguir aqui, cola lá aquela data, acorda. Ao que tudo indica, o julgamento foi mantido, porque a apelação foi desprovida. Agora falta saber como isso aqui chegou ao TRF, né? Vamos ver. Ó, a pena privativa consumada, mentalidade diante da exclusão do concurso formal, advindo a reconhecimento da impunidade do réu em relação à imputação do crime, fica-se assim o regime de cumprimento aberto. É, tá dizendo que foi desprovido, né? Mas aparentemente não foi, né? Mudou bastante aqui, ó. Ele não, ele desproveu, mas a conclusão aqui muda bastante o julgamento, né? E a apelação, ó, apelante, Carlos Abreu, apelado, Ministério Público. Quem apelou foi apenas um dos réus, foi esse aqui. Se bem que só tem ele também, né? Eu achei que tinha vários réus. A decisão mudou, não tem a menor dúvida. Embora esteja dizendo aqui que a apelação foi desprovida, ele no mínimo, ele reconheceu de ofício aqui a punibilidade e isso reforma a decisão. Ele manteve a apelação, mas a, reconheceu uma prescrição para o crime de estelionato. Então, vamos aqui. Para o crime de estelionato, que é esse aqui, eu já sei que ele extinguiu a punibilidade pela prescrição, decadência ou perempção. Já altero isso aqui. Em relação aos demais tipos, ainda tem mais dois tipos aqui, e vejam, é aquilo que eu estava falando sobre a improbidade, né? O juiz, no criminal, ele faz isso. Condena no artigo 171 e dá a pena. Condena no 19, dá a pena. Condena aqui no 20 e dá a pena para cada um. Na improbidade, às vezes, não. Ele condena nos três e bota uma pena só. Aí o que que você faz? Repete a pena em todos. Aqui, a gente vai conseguir fechar bem, né? E substituiu as penas. O certo aqui é a gente ir lá no voto. Se não me engano, o voto está aqui. Ó. Portanto, prescreveu, né? Achei aqui.
Crime contra o sistema financeiro. Vamos ver o que que ele diz. Alegação de cessamento de defesa, tal. Rejeito, coisa preliminar. E no mérito? Vamos ver o que que ele diz. Tal. A conclusão. Ante exposto, nos termos da Fundação, declaro de ofício extinta a punibilidade quanto ao estelionato, em razão do advento da prescrição, nego provimento à apelação da defesa, todavia afastado o concurso material de infrações, por conta da prescrição, determino de ofício a substituição das penas. Aí ele mudou a substituição das penas restritivas de direito e também fez isso aqui, né? Para facilitar, eu copio isso aqui e trago para cá. Ó. E aí vamos alterar isso aqui primeiro. Artigo 19. Olha só. Negou provimento, ó, a pena ficou em 2 anos e 8 meses e 13 dias multa, houve multa sim, com a fixação do regime inicial aberto, cumprimento de sanção corporal, ele substituiu a pena, tá vendo? Então, mudou também aqui, ok? Não preciso dessa colagem aqui, foi só para eu não ter de ficar voltando lá no acordo, salvo, resolvi esse aqui, e quanto ao artigo 20, ele não foi condenado, então isso aqui não interessa para a gente, mantém do jeito que está. Agora é só fazer isso aqui e salvar. Pronto, um criminal cadastrado por completo aí, né? E aí, o que é que vocês acham? Alguma dúvida? Querem avançar em algum outro cadastro? Se quiserem, eu cadastro mais outros. Viram que não é tão simples assim, né? Quando a gente pega principalmente esses casos mais antigos. Esse trabalho aqui, volto a dizer para vocês, se for o secretário fazendo sem conhecimento jurídico, ele vai precisar de ajuda da assessoria do gabinete, de alguma analista. Vai, hora ou outra ele vai ter que tirar uma dúvida aí, e tirem a dúvida, não faça de qualquer jeito, porque vocês podem ter dificuldade em cadastrar ou cadastrar errado. Pior é cadastrar errado, porque vocês viram. Cadastrou errado a primeira instância, tende a alterar. Se cadastrar da segunda por cima da primeira errada, tende a pagar o que você fez para pagar o da primeira instância. Então, você gera um efeito cascata aí, é trabalho perdido cadastrar em processo errado. Se vocês quiserem fazer mais um, a gente faz, olha só. Vou pegar aqui aleatoriamente qualquer um. Reze, gente. Lá no manual, nas normas, vocês vão ver que reze só se cadastra num sentido, em uma situação. Quando o recurso for contra a decisão que rejeita a denúncia, só neste caso. Porque, regra geral, no criminal, que você vai pensar é o seguinte: o que importa para o cadastro registrado é o percurso da ação de condenação. Então, assim, tem que ter a denúncia, aí você pega os incidentais, habeas corpus não cadastra, busca e apreensão, perdimento de bens, as quebras de sigilo de um modo geral, você não cadastra. Você cadastra o seguinte: ação penal foi proposta? Sim. A denúncia foi rejeitada? Foi. Reze? Aí eu vou atrás do reze e cadastro, porque o reze interferiu no curso da ação penal. E, que é esse caso aqui, muito provavelmente, porque esse aqui tem resultado cadastrado. Então, assim, não condenou. Logo depois disso aqui, esse cadastro aqui é da ação penal. Esse cadastro aqui vai ser do acórdão da, da rejeição da denúncia. Né? E vamos ver se a gente acha aqui, ó, recurso sentido estrito. Se ele não for contra a decisão que rejeita a denúncia, isso aqui é um falso positivo. Vamos ver. A denúncia foi recebida, não tendo sido localizada a pessoa recitada, edital, comparecer juízo e tal, sentença reta, extinta a punibilidade. É, nesse caso aqui teria de cadastrar, né? Ele fala que é só da rejeição da denúncia, mas isso aqui é contra a extinção da punibilidade. Aqui eu cadastraria, né? Tranquilamente esse recurso. Aqui tem que cadastrar, não tem jeito. Mas já tem o resultado da primeira instância, né? Que é, reconheceu a extinção da punibilidade, vamos ver aqui se foi isso mesmo. Na verdade, aqui está não condenado, né? Então, talvez tenha uma outra decisão. Então, gente, assim, não é simples, né? Se você olhar aí, às vezes o pessoal acha que isso aqui é uma tarefa fácil, simples, rápida, direta, e não é. Dá bastante trabalho. Este caso aqui, muito provavelmente, tem uma decisão
pode ter uma decisão depois, teria de analisar esses autos com muito mais cuidado para saber o que é que aconteceu, porque o recurso sentido estrito é contra a extinção da punibilidade, mas, gente, mas isso aqui é o Carlos Alexandre, né? Isso aqui é famoso. É difícil. Esse aqui, gente, sinceramente, teria de analisar os autos para saber o que aconteceu aqui, né? Você teria de saber se foi condenado ou não. Talvez isso aqui esteja errado. Na verdade, não se- a decisão talvez nem seja pela não condenação, seja pela reconhecimento da prescrição. Ou talvez tenha os dois, condenou e logo depois reconheceu de ofício a prescrição. Isso acontece. Vamos ver se a gente acha aqui a sentença. Ó, a sentença está aqui. É de 2025. Esse resultado aqui é de quando? 2024. Tem duas sentenças, tá vendo? Ou uma tá errada, né? Só que isso aqui é só. Aqui já é o. Eu botei sentença, né? Mas na verdade é o acórdão, né? Negar provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo-se ainda a sentença que reconheceu a extinção da punibilidade. Essa sentença aqui, com certeza, tem outra depois dela, ou ela não está correta, esse cadastro. E aí, para descobrir isso aqui, só indo para os autos. Então, o trabalho de cadastro de estado, gente, é uma tarefa no criminal bem trabalhosa. E aqui nem tem os documentos, pelo que eu estou vendo. Ó, nem tem os documentos. Aqui no relatório de voto, talvez ele explique a situação. Ó, ele está dizendo que é do evento 26. Vamos ver se eu acho esse evento 26 aqui. Pô, é muito bom isso aqui, né? Só que o evento não gerou documento. Aí eu não consigo ver. Eu teria de procurar isso aqui em algum outro lugar, né? Mas aparentemente tem uma sentença depois, né? Enfim, aqui agora é, seria vasculhar os autos, provavelmente a primeira instância, verificar o que tem lá, mas deve ter outra sentença, né? O Vanderlei está dizendo no primeiro grau, como eu não tenho acesso aqui, né? Mas o fato é que aqui tem que ter outro resultado para ser cadastrado. Não vai ser só aquela sentença ou aquela sentença ali está incompleto o cadastro. Condenou e na mesma sentença deu, reconheceu a prescrição. Vamos ver se tem mais de uma ciência, ó. Tem várias ciências, né? E aí não tem nem como saber, ó, desfavorável, arquivamento. Enfim, menos um aqui que não tem como a gente avançar também, se não for nos autos da primeira instância, para saber. Mas esse cadastro aqui vai estar incompleto, não tem a menor dúvida, lá no primeiro grau. Seria o caso de investigar. Querem seguir mais? Estão satisfeitos? Quem quiser, a gente faz mais aí. Se não, a gente pode finalizar por aqui, né? A gente já passou até do tempo, 15 minutos. E qualquer dúvida também pode me procurar lá no Zoom que a gente tenta resolver na medida do possível, tá bom? É, ninguém levantou a mão, ninguém mandou nada, vou entender que tá tudo certo, né? Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado Obrigada, quem Alisson. esteve aqui. Nada, e precisando, quiser qualquer outro curso, qualquer outra necessidade, só falar comigo que a gente dá um jeito. A gente monta esse curso aí e avança no que for preciso, tá bom? E atenção lá no cronograma dos cursos do Único, porque tá muito bom, viu, gente? O pessoal tá aderindo em massa a fazer os cursos do Único, porque esse conhecimento mais avançado do Único dá bastante, dá um up muito grande aí no fluxo de trabalho de vocês, dá para melhorar bastante o trabalho, tá bom? Obrigado a todos e até a próxima, então. E o Vanderlei, até daqui a pouco. E esse último link, né? Alguém falou ali do link, esse último link a gente manda lá no grupo daqui a pouco, né? Assim que ficar pronto aqui, eu recebo aqui a notificação, boto lá no grupo para vocês, no canal do curso, ou mando aí para Penélope postar lá para vocês, tá bom? Então até Certo, mais, gente. obrigada. Até. Boa tarde.